Eu gostaria de agradecer a presença, agradecer os nossos companheiros que estão na técnica e que produziram todo esse evento hoje. E, como já é a nossa tradição, nós temos uma conversa que sempre inicia com uma conversa com uma música ou arte. Então, para hoje, nós convidamos Pirisca Greco e Teixo Cabral, um violão e flauta, por favor. Nós temos aqui nós já tivemos no nosso ciclo de filmes Os Senhores da Guerra, e o Pirisca e o Teixo, eles assinam, e o Pirisca assina a trilha sonora. Também fez outras trilhas sonoras para outros filmes e também para os Tempos de Luta, que me lembro assim. E é especial. O Pirisca vem de Uruguaiana, então tem toda uma cultura de fronteira aí que nós estamos também discutindo, e na sua música fala muito disso. E o Teixo, porto-alegrense de coração também, morando aqui, mas vindo de Cachoeira do Sul. Então, com vocês. Muitas graças é minha palavra para quem escuta o que falo. Se canto as coisas do campo é porque tô de a cavalo. Se abro as voltas de um laço, a armada é de tiro certo. Se um dos meus bota um pialo, pode deixar que eu aperto. Sou campo largo nos olhos, sol clareando num sorriso, alma de sanga no peito e enchente quando preciso. Vai quase tudo que sei, no sentimento que trago, me agrada ser desta terra, cantar as coisas do pago. Sou cantador de Rio Grande, de ponta a ponta me estendo, pé no estribo e rédea firme, por diante sigo aprendendo. Tenho na voz a palavra, na alma tudo que espero, uma ponchada de amigos e as saudades que quero. Sou o mesmo desde tempos, e o tempo ensina verdades. No meu compasso me voe com alma e simplicidade. Sou verso de rima inteira, a melodia e o som. Muitas graças, Deus do céu, por ter me dado esse dom. Esse dom. Muchas gracias. Gratidão ao meu parceiro Gujo Teixeira, que me regalou esse poema. Eu já vinha de alguns anos agradecendo cada apresentação com o Muchas Gracias, que me apropriei por ser de Uruguaiana, por estar ali tão pertinho da Argentina e do Uruguai. A fumaça do palheiro é um trem que me leva onde eu quiser. Buenos Aires, Nova York, Uruguaiana ou outro pago qualquer.
Na bagagem um pouquinho de dinheiro, a bombacha e o violão. Pra quem canta o limite é a garganta e a bandeira o coração. Tchau minha mãe, eu vou partir. Algo me diz que esse é o caminho que eu devo seguir. Manda um beijo pra vó e avisa pro mano, a gente se vê por aí. Tchau minha mãe, eu vou partir. Algo me diz que esse é o caminho que eu devo seguir. Manda um beijo pra vó e avisa pro mano, a gente se vê por aí. Diga, maestro. Cortina da fumaça do palheiro não me deixa enxergar que já tá ficando tarde, perigoso, já é hora de voltar. Lá em casa já tem gente preocupada e com saudade de mim. É um aviso aos passageiros que a viagem tá chegando ao seu fim. É minha mãe, eu vou voltar. Algo me diz que amanhã bem cedinho eu devo chegar. Pede um doce pra vó e avisa pro mano que eu tô voltando pra ficar. É minha mãe, eu vou voltar. Algo me diz que amanhã bem cedinho eu devo chegar. Pede um doce pra vó e avisa pro mano que eu tô voltando pra ficar. Obrigado, meu amigo Teixo Cabral. Meus olhos sabem dizer o que estou sentindo, e o silêncio dos meus lábios é parceiro dos ouvidos, que absorvem as palavras mal medidas, às vezes ditas sem querer ou sem motivo. Presto atenção, escuto muito e pouco falo. Quando me calo é que aprendo o que preciso. Sigo aos pouquinhos entendendo o sentimento que junto ao tempo corre em todos os sentidos. Toda quietude revela sabedoria. Não tem valia a pretensão de se dizer, pois cada um melhora um pouco a cada dia, e a gente sempre vai ter coisas pra aprender. Se nessa vida uma palavra mal medida é sempre um ponto de partida pra se pôr tudo a perder. Bem ao contrário, a vivência nos ensina, se ver no espelho é dar asas ao saber. Vai comigo pela estrada, todo pranto e todo riso, a emoção de peito aberto corre em todos os sentidos. Vai comigo pela estrada, todo pranto e todo riso, a emoção de peito aberto corre em todos os sentidos. Meus lábios sábios dão lugar aos meus ouvidos, feito aprendizes sabem quando se calar, pois vem dos braços todo esforço que preciso, está nos olhos o que tenho que falar. Para entender o que absorve meus ouvidos, mire no fundo da expressão do meu olhar. Já que a experiência corre em todos os sentidos, me paro quieto e convido o coração pra conversar. Toda quietude revela sabedoria, não tem valia a pretensão de se dizer, pois cada um melhora um pouco a cada dia, e a gente sempre vai ter coisas pra aprender. Se nessa
Nessa vida uma palavra mal medida é sempre um ponto de partida pra se pôr tudo a perder. Bem ao contrário, a vivência nos ensina: se ver no espelho é dar asas ao saber. Vai comigo pela estrada, todo pranto e todo riso, a emoção de peito aberto corre em todos os sentidos. Vai comigo pela estrada, todo pranto e todo riso, a emoção de peito aberto corre em todos os sentidos. Gracias. Muitas graças, senhoras e senhores. Eu me chamo Pirisca Greco, me chamo Afonso Machado Greco, mas há uns 15 anos atrás, quando fui cantar meu primeiro festival, me chamaram de Pirisca, e eu luto até hoje para me livrar desse apelido, mas não tem como, graças a Deus. Estou aqui comigo Teixo Cabral, e a gente procura fazer um som, escolher as letras, de forma que esses temas nos identifiquem, né? Apesar de fazer um trabalho de intérprete, muitas vezes, né, entregar mensagens de outros poetas, ter que pesquisar uma indumentária, enfim, descobriu ao longo do tempo que nossas músicas têm uma mensagem, um esqueleto, uma mensagem de amizade, de paz e de amor. Então a gente espera do fundo do coração que onde a gente ande, nessa vida que se mistura, né, tão misturada entre o nosso ofício e o nosso existir, né, que a gente possa estar sempre causando uma transformação, transformação positiva, que a gente possa ser realmente servos aí da nossa arte e levando um pouco de alento nesse mundo tão real, tão de verdade, né? A hora que a gente toca, a gente está junto, é a hora que não sente dor, não sente fome, não sente cansaço, não tem problema algum. Então é uma alegria tocar. Eu prefiro 1000 vezes tocar do que falar, né? Mas eu quero agradecer muito aí a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos tocar mais um tema e chamar o pessoal para bater um papo aqui. E a gente vai ficar com as armas engatilhadas aqui. E a primeira oportunidade, seguir tocando, tá? Bem-vindos. Eu espero que a gente se faça entender aí, em cada verso, que a gente canta nosso chão, aí, o nosso Rio Grande, e procura cada vez mais se fazer entender, né? De uma forma universal e mundial. Então, gratidão aí pela oportunidade, obrigado. Obrigado ao comparsa Teixo Cabral também. E uma boa noite a todos. Fiquem bem. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Me fugiram os amigos mais antigos, me deste consolação. Me fugiram os amigos mais antigos, me deste consolação. Já passaram muitas luas, prenda minha, muitas luas já passei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei. Acho cedo, muito cedo, prenda minha, pra dizer que escureceu. Acho cedo, muito cedo, prenda minha, pra dizer que escureceu. Foi a noite dos teus olhos, prenda minha, que acordou os olhos meus. Foi a noite dos teus olhos, prenda minha, que acordou os olhos meus. Foi teu riso disfarçado, prenda minha, que laçou meu bem-querer. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever. Se eu fugir do sul do mundo num segundo, voltarei pra te rever.
porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora não tenho mais. Abre o poncho dessa alma, prenda minha, que eu preciso me abrigar. Se o inverno for intenso, como penso, muito frio vou passar. Se o inverno for intenso, como penso, muito frio vou passar. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. Salve Telmo de Lima Freitas, Atahualpa Yupanqui e todos os pioneiros que abriram as porteiras. Muitíssimas graças, senhoras e senhores. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, senhora. Por favor. Uma breve introdução para a gente cercar a questão e tentarmos, de alguma forma, situar o que nos ocorreu a partir do encontro de ontem e também dos encontros anteriores. Ontem, um encontro entre nós para conversarmos a respeito do que pensávamos trabalhar hoje. Mas antes eu queria, nesse último encontro do nosso seminário, de início agradecer ao Departamento de Difusão Cultural da URGS, nas figuras da Sinara, das suas colegas, Cláudia Boetti, da Renata. Agradecer principalmente pelo empenho na preparação, na parceria que animou o nosso ano de trabalho na APOA e no Instituto APOA. E chegamos a esse último seminário, desses encontros mais restritos, muito satisfeitos, muito entusiasmados com o trabalho, com a parceria que a gente pôde desenvolver, com os debates que nós viemos conduzindo ao longo do ano. Pelo público que compareceu, trouxe as suas contribuições, questões, sustentou o debate que nos interessava que fosse público, né? Também pelos nossos convidados, que trouxeram o melhor da sua produção, dispostos à interlocução, numa parceria muito produtiva em todos os encontros anteriores. Ficaram interrogações que ainda vão repercutir, como esperávamos, por um bom tempo, e vão orientar o nosso trabalho, as nossas próximas elaborações e propostas de parceria, inclusive com a URGS. Nós vamos para as atividades mais de encerramento. No dia 3 de novembro vai ser divulgado. Aí, então, vai ser uma atividade aberta. Contamos com a participação de todos. O que é que eu falei? Novembro, desculpe. 3 de outubro. Mas, enfim, vai ser divulgado a tempo, desculpem. Uma atividade que vai ser o dia todo, tipo Kerb. Bom, estamos, então, bastante animados com a interlocução de hoje. Me ocorreu trazer o seguinte, a título de abertura apenas, né? Que nesse momento, que de certa forma é uma espécie de encerramento, nós nos reencontramos com o início desse trabalho, quando nós pensávamos no que poderia ser um eixo condutor das nossas interrogações e da nossa discussão. Basicamente, a partir disso, de uma interrogação sobre o que estaria na origem de uma certa estagnação no Rio Grande do Sul, que se verificava tanto do lado
das atividades produtivas quanto do sofrimento subjetivo. Né? Na época, nós evocamos um livro de um escritor argentino que chama O Atroz Encanto de Ser Argentino, do Marcos Aguines, que foi publicado no Brasil em 2002. Na época, ele nos evocou essa questão da necessidade de um pensamento crítico a respeito dos próprios sintomas nacionais e, enfim, dos recursos que uma nação e uma identidade têm à sua disposição. E nós, de certa forma, nos divertimos com uma paródia, né? Pensamos sobre o atroz encanto de ser gaúcho. E, basicamente, porque o Estado do Rio Grande do Sul nos parecia, naquele momento, estar perdido, meio sem rumo, sem termos uma saída redentora. Né? Bom, para além, então, da nossa descontração inicial, me pareceu importante retomar o livro. Marcos escreve esse livro num momento de crise na Argentina, e ele, de alguma forma, nos inspirou justamente porque, da mesma medida em que ele é uma declaração de amor à Argentina, ao seu país, ele é também um lamento profundo pelo estado de coisas que estavam acontecendo no momento. Né? Por outro lado, ele não fica nesse pensamento lamentoso, ele estimula, de alguma forma, a adentrar pelos conflitos históricos, pelo que produz a crise, pelas contradições, tanto no que ele tem de encantador quanto de atroz, de trágico nessas histórias. Tentando, então, uma visão crítica, mas, ao mesmo tempo, bem-humorada em torno de um drama que, na época, não parecia ter fim ao autor. Bom, nesses seminários nós tentamos, então, se não pôr o dedo na ferida, porque não é uma posição interessante, nem ao psicanalista, nem a ninguém, né? Pelo menos pensamos em interrogar as raízes de um certo declínio no Rio Grande do Sul e que talvez, passados esses poucos meses do início do seminário, tenha evoluído mostrando a sua face mais aguda agora. O que indica quão tomados pela questão estávamos já no ano passado, quando iniciamos o trabalho. Né? Já se revelavam elementos críticos. Bom, o nosso programa não visa ressaltar qualquer tipo de problema que esteja em erros da política econômica, no que seria uma dependência externa, ou de qualquer agrura imposta desde fora. Né? Visa interrogar de que forma nós estamos implicados e o que se pode fazer com isso. Né? Lendo este ensaio do Marcos, eu confesso que senti alguns calafrios de familiaridade. Basicamente, no que ele descreve como sendo a corrupção vigente na Argentina naquela época, alguns vícios culturais, alguma degradação dramaticamente explícita, né, das instituições, a descrença em qualquer tipo de solução que se verificava nos laços sociais. Parecia que ele estava descrevendo o Brasil de hoje. Né? Então, o outro não é outro. Nós temos muito a ver com o outro. Né? Por outro lado, algumas elaborações também me lembraram duas outras obras, uma Retrato do Brasil, do Paulo Prado, e outra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que, se não me engano, no ano que vem faz 100 anos de publicação no Brasil, parece que vai ser republicado, enfim. Então, é uma interrogação importante, porque nos toma justamente nos pontos de implicação que nós desconhecemos. Né? Hoje eu espero que a gente se autorize a falar numa espécie de portunhol, porque faz diferença a língua em que falamos. Né? Não se tratará de falarmos do sintoma dos outros e das suas soluções, né, às quais não podemos aderir, mas dialogar.
Mas vamos tentar novamente fazermos circular o que são as fraturas históricas, tanto deles quanto nossas, nessa circulação necessária. O que são os sofrimentos subjetivos, então, que podem derivar em sintomas sociais dos nossos esquecimentos e também dos nossos mitos fundadores. Nós sabemos que aquilo que passa à ordem da letra permite leitura, decifração, interpretação. Por isso, acho que não foi à toa que um livro nos inspirou, né? Tem algo inscrito em nós desde essas produções. Esperemos, então, que a gente tenha abertura suficiente para deixar se cruzarem inquietações das culturas que hoje se expressarão aqui, das tradições, dos desajustes, eventualmente, das particularidades, de forma a fazermos frente ao ódio, à violência, que surge sempre que nós desconhecemos as nossas referências simbólicas e quando apagamos o lugar do outro, da alteridade e da diferença. Eu lembrei, vocês devem ter escutado, recentemente o presidente do Uruguai esteve no Brasil, falou aos estudantes na UERJ. A pedido dele, ele pediu para falar aos estudantes na vinda. E Dom Pepe Mujica disse o seguinte: não se trata que vocês deixem de ser brasileiros, mas há que ser latino-americanos. Se não nos juntamos com os outros, com quem vamos nos juntar? Quem são os nossos outros? Ele faz também um movimento que me pareceu muito interessante. Ele lembra que está falando a estudantes e que muitos estudantes sucumbiram em gerações passadas na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos, e que ele, Pepe, não estará aqui dentro de algum tempo, mas que os estudantes sempre estarão. E que tem atividades e ideais e coisas que têm que ser conduzidos coletivamente. Só podem ser conduzidos coletivamente, embora cada um lute quixotescamente sozinho para atingir os seus objetivos. O movimento me pareceu interessante porque ele faz esse enlace entre os que se foram, entre aqueles que, de certa forma, escreveram uma tradição e aquilo que nos resta fazer frente ao futuro, né? Apostando não no individualismo, mas na possibilidade dos laços sociais. Então, me pareceu ele apontar muito claramente nesse sentido, que não há de termos orgulho de ser gaúchos, mas de interrogarmos como a nossa singularidade, sim, pode ser reconhecida, mas como essa singularidade pode ser permeável à vizinhança. E reconhecermos o que dificulta reconhecermos o outro e sermos reconhecidos, né? O que fica de fora das nossas considerações quando alardeamos um orgulho do lado da identidade. Bom, passamos a palavra ao professor Mário Delgado. Você. Buenas noches a todos. Estoy emocionado realmente de estar acá, porque siento que esta es parte de mi tierra, ¿no? Y lo digo con propiedad, porque mi infancia ocurrió en la frontera norte del Uruguay con Río Grande del Sur, y el lenguaje de mi niñez era el portuñol, y muy orgulloso que estoy de eso. Espero que se entienda. Voy a tratar de hablar lento y claro. Me emociona también que haya mencionado el trabajo de Marcos Aguinis, con quien tuve una linda amistad. El autor de una novela maravillosa que se llama La gesta del marrano.
la gesta del el marrano, le llamaban los castellanos, españoles, a los cerdos pequeños. Y marrano se les llama porque grita cuando se lo degüella. El mismo grito que tenían los judíos en las torturas de la Inquisición. Y en una conversación de café con Marcos, él decía que la Inquisición, que ocurrió justo cuando los reyes católicos de España expulsaron a los moros y a los judíos de España, mientras ocurre eso, ocurre lo que ellos le llamaban el descubrimiento de América, es decir, cuando Colón pasó por aquí. Decía Marcos que la Inquisición, cuyo objetivo era el fortalecimiento salvaje de la Iglesia católica, apostólica, romana, estaba destinada a destruir todo principio de pensamiento libre. Y él decía que la Inquisición marcó el principio de la tristeza americana. Yo también participo de la idea de que a los latinoamericanos nos habita la melancolía. De hecho, yo viví en Buenos Aires unos años y tenía un gran amigo, un gran escritor llamado Isidoro Blainstein. Y yo era periodista, jornalista del diario Clarín. Y todas las mañanas, cuando pasaba para el trabajo, por una librería de Isidoro Blainstein, tomábamos unos mates, unos cimarrones. Y el día del golpe de Estado, eso no pudo ser. La puerta de la librería estaba fechada y tenía un cartel que decía, el día del golpe de Estado, cerrado por melancolía. Con el tiempo le dije que juntara todos los cuentos que tenía Isidoro bajo ese título, fechado por melancolía. Cuando me invitaban a participar de este encuentro, perdón, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? Yo pensaba de qué iba a hablar, ¿no? Y se me ocurrió empezar, yo soy escritor, malo, bueno, regular, pero soy escritor, y esa palabra escritor está en el pasaporte. Profesión, escritor. Sí. ¡Ay! ¡Ay, sí! Un día, en un encuentro con estudiantes de enseñanza media, eran 300 estudiantes de un barrio de Montevideo muy pobre, pero muy rico en lo que podría ser su acervo cultural. Eran todos descendientes de inmigrantes de todas las regiones de Europa y aún de África. Había niños abisinios, corridos por las crisis, por las guerras, por el hambre, por la peste. Y ahí había griegos, croatas, eslavos, italianos, españoles, portugueses. Y uno de ellos me preguntó, ¿es fácil escribir?
Una pregunta brutal. Y yo le dije, pensé un poquito y le dije, no, no es fácil. Pero tampoco es difícil. Porque para escribir alcanza con tener una buena historia para contar. Y todos, sin excepción, todos tenemos una buena historia para contar. Lo triste es no tener una historia para contar. Y yo les decía que la peor patología de la época contemporánea, la peor enfermedad o dolencia, ¿no?, de la época contemporánea no es el cáncer, no es el SIDA, es, a mi modesto entender, la crisis de autoestima. La crisis de autoestima generalizada, en particular en las grandes metrópolis, donde el individuo, donde el ser humano está disuelto, anulado por el gran número. En estas décadas, millones de jóvenes adolescentes ignoran su propia historia. Y si yo tengo que definir qué es la crisis de autoestima, diría que es quererse poco o nada a sí mismo por suponer que en nuestro mundo interior no hay nada digno de ser querido. Y quien cree que en su mundo interior no tiene una historia de la cual sentirse orgulloso o emocionado o iracundo, es por la ignorancia. ¿Y de dónde viene esa ignorancia que provoca la suposición de que no hay historia propia? Esa ignorancia proviene de la ruptura violenta de la comunicación intergeneracional. Viene de la ruptura de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad. Yo les decía que cada uno de nosotros tenemos una historia y que la suma, la adición de todas nuestras historias, la suma, da como resultado la historia de la nación. Si todos tenemos una historia, esas historias están comunicadas, intercomunicadas por puentes, por vasos comunicantes que hacen que sea la historia de la nación. El papel de los historiadores, el papel de los antropólogos, de los sociólogos, de los cientistas políticos, es confeccionar un orden, una inteligencia, una coherencia de todas nuestras historias, de manera que todos podamos leer nuestro propio mundo, encontrar un lenguaje para interpretarnos y comunicar de generación en generación
esa interpretación. Y a eso se le llama, en buen romance, conocimiento. Y la ausencia de ese conocimiento se le llama, en buen romance, ignorancia. Pero yo creo que todos padecemos esa crisis de autoestima, que es además en los adolescentes de nuestro continente actual, esa crisis de autoestima es padre y madre de la violencia. El hecho de que un joven asalte una estación de servicio o un supermercado y mate al dueño o a la empleada que está atendiendo, la mate porque no tiene cigarrillos, porque no tiene 10 monedas. Si lo mata es porque no está valorando ni la vida de ella ni su propia vida. Pero no valora su propia vida porque no tiene cómo darle valor a la vida. Porque para darle valor a algo, uno tiene que tener un punto de referencia, una escala de medida. Y si un adolescente, desde la niñez, desde el vientre de su madre, no tiene cómo querer amar su propia vida, menos va a querer o amar la vida del prójimo. Y esa es una patología siniestra que se va encarnando en el siglo XXI sin que los gobiernos sepan o no tengan claro cómo solucionarla, cómo interpretarla, porque nuestros niños no nacen diabólicos, no son hijos de Satanás, ¿no? La maldad se adquiere, no se nace con ella. Entonces, yo les decía que todos tenemos una historia. Y esa historia, cuando uno es consciente de ella, se comporta, opera como una doble fuente. Una fuente de reflexión y una fuente de creación. Es de mi mundo, y mi mundo está compuesto por mi gente, por mis antepasados y los antepasados de mis amigos y de los congéneres de mi pueblo. Entonces, mis historias, las que yo escribo, son consecuencia de una operación de rescate. La literatura es una operación de rescate. ¿De rescate de qué? De las historias nuestras, de las historias que no queremos que se disuelvan, que se pierdan en el olvido. Un gigante de las letras latinoamericanas, João Guimarães Rosa, decía, y nunca me aparté de ese pensamiento, decía que escribir es un acto de resistencia al olvido, a la alienación, a la pérdida de la identidad. Y Guimarães Rosa en tres palabras definía la creación literaria, en 3 palabras. Escribir es resistir. Hasta ahí llegó.
peço licença para falar em pé. Mudar o formato também, peço licença para exibir algumas imagens. E eu vou falar, enquanto prepara a máquina, agradecer o convite. É uma alegria, uma emoção também muito grande estar aqui, participar desse evento que exige de nós uma leitura ampla e principalmente um diálogo de leituras entre as várias modalidades que temos de inquirir, de investigar, de interpretar esse mundo. E coube a mim uma parte dos outros que é muito esquecida e muito pouco comentada na cultura. Um vizinho, uma vizinha, que sempre está muito presente entre nós e que nós pouco falamos dela. É ela, a Pachamama. A Pachamama, né, a nossa grande pátria. E ela que sempre esquecemos e ela que tudo nos dá. Então, coube a mim falar da paisagem, uma parte da Pachamama que nós temos aqui no Sul e que também é causa de fratura na cultura e na prática existencial das nossas gentes, dos nossos povos sulinos. Por isso, eu falarei aqui, nós outros também gaúchos, nós outros a paisagem gaúcha. Quem é esta paisagem? Minha investigação aqui será mostrar um pouco a paisagem como empréstimo, na medida em que nós também temos uma profunda ignorância, escritor, da paisagem, né? Enquanto cultura, enquanto conhecimento e principalmente enquanto prática social. Vou falar um pouco de paisagem e cultura, os vários pampas e a paisagem de empréstimo. Paisagem, paisagem para nós ainda tem uma marca muito, pictórica. Sempre entendemos paisagem como uma bela vista para ser pintada. Mas a ciência hoje procura entender a paisagem como um conjunto de interações. Interação do ar, das rochas, da neve aqui como água cristalizada, interação também da fauna, da flora, dos raios, dos trovões, tudo que está aí é a paisagem. A paisagem não são apenas as coisas que estão nela, a paisagem é também a interação dessas coisas. A paisagem não é formada por objetos que nós podemos tirar sem modificá-la. Tudo o que se toca, tudo o que se põe, tudo o que se tira da paisagem modifica a totalidade da paisagem. A paisagem é algo realmente incrível, né? Porque ela é a base e também o envoltório, o cenário, o palco dos acontecimentos culturais humanos, junto com toda a teia da vida. A paisagem não é só o que nós vemos diante dos olhos, ela é também uma paisagem numa escala muito grande. Aqui, o delta do rio Lena, não é linda essa paisagem? E por fim, a paisagem pode ser a terra inteira, a paisagem geosférica. A paisagem não é só o presente, a paisagem é também o passado. Aqui está a paisagem reconstruída de uma fêmea sapiens sapiens que viveu há 100 mil anos atrás. A paisagem é um mosaico de memórias de toda a história da Terra, aqui sintetizada, né, num retrato. Quando não entendemos a paisagem, isso é que pode acontecer a nós humanos. Este é a extrusão de Vesúvio em 79 depois de Cristo. Quer dizer, estes moradores de Pompeia não entenderam a paisagem, não interpretaram a paisagem, eram ignorantes em relação à paisagem. E a paisagem então aparece na história humana como uma tragédia, como uma fratura. Só que modernamente entendemos inteligência ou cognição mexer nas máquinas, mas na verdade a cognição humana ela evoluiu na e com a paisagem. O cérebro humano é um órgão fundamental, né? Que consegue ler e interpretar a paisagem que está como envoltória. Eu gosto muito dessa imagem. Aqui está uma cabeça, uma enorme pedra,
lá nos Andes peruanos, um nariz, um queixo, e aqui uma escada que sobe parecendo alcançar o cérebro, né? Quando nós lemos, interpretamos e realizamos uma cultura vinculada à paisagem, nós nos tornamos a paisagem. É ali que somos orgânicos a ela. E essa imagem mostra muito claramente isso. Só que na nossa civilização ocidental há uma contradição, uma polaridade sempre latente, sempre presente entre natureza e cultura. Se fala muito pouco na cultura da geonatureza, da bionatureza. Atualmente um pouco mais sobre biocultura, mas muito pouco. Muito pouco. Né? Não acredito que o mundo esteja indo para o desenvolvimento de uma cultura verdadeiramente ligada à paisagem e à natureza. Bom, isso é um pouco alguns elementos para enxergarmos os nossos pampas, as nossas paisagens. Aqui uma foto do Pampa lá na província de La Pampa, na Argentina, né? Uma linha, eis o horizonte, né? Uma linha, um plano, realmente plano é o Pampa argentino. Aqui agora um pouco mais distante, lá em Vinifreda, também na província de La Pampa, um pouquinho mais distante, aqui está a cidade de Vinifreda. Vejam, eu poderia tomar qualquer ponto desse tabuleiro e isto que vocês estão vendo ia se repetir indefinidamente nesse enorme plano pampeano argentino, né? Aqui está a cidade de Santa Rosa e Vinifreda está um pixel ali, ó, para mostrar que qualquer ponto aqui eu repetiria esse exercício de ver uma paisagem muito homogênea, né? E esse Pampa então se distribui por todo esse plano, essa planície, né? Aqui está Santa Rosa, Buenos Aires, Montevidéu e lá Porto Alegre, né? Esse é o Pampa então argentino. Próximo. Aqui uma bela imagem, mostrando então o cenário, né, sulino da Pachamama sul-americana e mostrando então toda essa planície pampeana que alcança depois lá em cima o Chaco, né? Se quisermos também se estende aqui para o sul, né, na Patagônia. Vejam como ela é diferente do nosso Pampa uruguaio sul-riograndense. O nosso Pampa aqui, ele é rugoso, amarrotado, sulcado, né? E ele é contínuo também com o Planalto brasileiro, com o território brasileiro, mais do que com o território chaquenho, pampeano, que é mais liso. É como se o Brasil tivesse uma borda na parte de dentro. Nós sempre falamos na costa brasileira litorânea e não falamos dessa costa interior do Brasil, né, tão esquecida, pouco comentada. E por que ela é importante? Porque essa costa do interior do Brasil, ela separa um Brasil, uma América alta, os Andes, e entre eles então essa planície pampeana chaquenha que conecta Porto Alegre, conecta o Pampa gaúcho, né, com fluxos que vêm da Amazônia, árvores, né, plantas, vegetais, animais e também depois né, grupos ameríndios, os guaranis, eles descem por esses fluxos, né, e alcançam então essas regiões sulinas aqui e eventualmente também eles alcançam até o delta do Paraná. Claro, vem também elementos do Chaco, elementos do Pampa, elementos da Mata Atlântica. Vejam que o nosso Pampa aqui então ele é esse encontro, né, de vários fluxos da gigantesca América Sulina. Ali está o fluxo das águas, da umidade que vem do Atlântico, esbarra nos Andes e desce por esse corredor, umedecendo toda essa ponta do Brasil, e também chega aqui os ventos, o sudestão, né? A sudestada argentina, né? Só que a umidade fica do lado de lá e esses ventos frios, secos, né? Eles se transformam numa frente fria que chega então até o Rio Grande do Sul e se anuvia em relação ao norte. Aqui está então o nosso
pampa gaúcho, uruguaio, muito diferente desse pampa bem mais seco, né, que é o pampa argentino, né? Aqui, portanto, nós vamos ter toda uma diversidade de vegetais, animais e de paisagem. Aqui, essa imagem mostra claramente como o pampa, então, de plano que é o pampa argentino, ele sequer tem drenagem, ó, enquanto que o nosso, ele é todo drenado, todo sulcado. É uma distinção muito grande essa costa de dentro, né? Esse território brasileiro e uruguaio sul-rio-grandense, muito sulcado em relação ao pampa e ao Chaco. É porque ele é muito plano. As águas não escoam, elas se detêm como pequenos lagos efêmeros quando chove. Esse é o pampa argentino, tá? Aqui agora vamos ver um pouco, então, as paisagens do nosso pampa. Eu vou pegar essa imagem que está ali, projetada, aqui está ela, estamos olhando a Laguna dos Patos, São Lourenço do Sul, aqui o belíssimo Rio Camaquã, e vamos ver então uma paisagem aqui do Rio Camaquã. Vejam como é a nossa paisagem, né? O nosso pampa, ele é um pampa montanhoso. Vejam, ali está o Rio Camaquã, né? Um pampa montanhoso. Um pouquinho mais para dentro, na região de Santana da Boa Vista, né? São montanhas, cristas montanhosas, não temos os planos, realmente planos do pampa argentino. Aqui na região de Santana da Boa Vista, aqui para mostrar que não só temos montanhas, mas também essas terras baixas são muito sulcadas, né? Para alcançar o rio ali embaixo, temos que descer muito, às vezes até 100 metros para alcançar o leito dos rios. Então o pampa uruguaio sul-rio-grandense, ele é um pampa muito mais montanhoso e ondulado. Vamos ver agora na região de Caçapava do Sul. Vejam só esse conjunto de pedras rochosas realmente aqui, essa paisagem das guaritas de Caçapava. Olha que paisagem interessante, uma paisagem com mini canyons, mesas, cuestas. Olha essa fenda, né? Isso tudo é o pampa gaúcho, né, que tem essa paisagem lindíssima, com uma vegetação que o saudoso Bruno Irgan chamava de savanoide, né, que é campo misturado com árvores. Então a nossa vegetação é mais savanoide do que estépica. Olha só que lindos rochedos, uma paisagem realmente literária. Vamos ver aqui na região da Depressão Central, temos um mar de morros testemunhos, isso é na região do Botucaraí, né? É um pampa montanhoso com morros testemunhos. E agora lá no oeste, lá no Alegrete, né? Igualmente Rosário do Sul, né? O nosso pampa é cheio de montanhas e vales. Aqui em Santana do Livramento, com seus belos morros testemunhos, olha só que belíssimo, né? É a nossa paisagem pampiana. Então isso é uma pequena ilustração, uma pequena viagem para o pampa gaúcho, mostrando o quanto ele é diferente do pampa argentino. E por que então nós tomamos o pampa argentino como sendo o nosso pampa? Quer dizer, por que temos a ideia de que o pampa gaúcho, ele é tão plano quanto o pampa argentino? Então nós tomamos uma paisagem por empréstimo. Acho eu que uma das razões é porque quando nós vamos para a Uruguaiana, nós tomamos aqui a BR-290, que fica nesse estreito corredor onde corre o Jacuí, e como aqui em Porto Alegre estamos na borda costeira plana, e como essa planície é razoavelmente plana, então nós pensamos que todo o sul também é plano, porque dentro do carro ou do ônibus, olhamos à direita ou à esquerda, né? E as porções mais elevadas do Planalto Meridional aqui, ou do Planalto Uruguaio Sul-Grandense aqui, andando nesse corredor, né, ele nos parece distante. Então, ali está o que fazemos, né, esse trajeto. A escarpa fica muito longe, tanto do Planalto Meridional, assim como a escarpa, né, a borda do Planalto Uruguaio Sul-Grandense, que nós chamamos de Pampa. Mais propriamente, né, essa região, ela seria chamada de ecorregião de Campos Sulinos, enquanto aqui sim, estepes, né, pampianas. Sim, já estou encerrando aqui. Esse é o bioma pampa argentino,
todo ele é uma pradaria pampiana de estepes, né? E olha só a diversidade, então, vegetal, né, no Rio Grande do Sul e, por conseguinte, no Uruguai, né? Então, nós temos uma diversidade muito maior, né, e que, por uma força de tomar uma paisagem por empréstimo, nós acabamos sendo ignorantes da nossa própria paisagem. Isso terá consequências, né, e uma delas será o mau uso, né, da paisagem, uma relação distorcida entre a cultura e a paisagem, o que também leva, então, a fraturamento, né, a uma desagregação cultural, social e, portanto, também causa da violência. Muito obrigado. Bom, como o nosso escritor Delgado, que no está tan delgado así, más o menos, y me permiten, y nuestro geógrafo, especialista en paisajes, me trazaran dos cosas, dos marcos, instalaran que marcan la dirección necesaria de mi fala. Por un lado, o marco da escrita, da literatura que relata, captura para nossa memória e nossa interpretação os fenômenos sociais nos quais estamos inmersos. E eu lhe agradeço muito por isso. Por outro lado, nosso professor nos coloca a paisagem como o lugar onde nosso olhar tropeça e retorna desde esse lugar, contribuindo a que criemos os mitos que precisamos que a natureza cumpra para permitir que nossa vida continue. De modo que nós redesenhamos essa paisagem, mas não sem levar em conta o lugar onde nossos olhos tropeçam. É tropeço onde nossa queda é no meio da paisagem, ou seja, no meio da interação, como tu falaste, entre os elementos que a compõem. Nós, então, não olhamos essa paisagem com critério de utilidade imediata, sino de retorno sobre nosso próprio fantasma, ou seja, aquilo que na posição inconsciente nos orienta nas nossas decisões. Vamos morar em tal lugar, em tal outro será mais fácil ou mais difícil, sem que tenhamos a priori nenhuma experiência necessária disso. É o que imaginamos. Por isso lhe agradeço as imagens. É que, como a psicanálise é o único discurso que não diz absolutamente nada, porque, digamos, quando está na sua melhor versão, diz muito pouco, porque precisamente é um discurso que se esmera em abrir o espaço para o sujeito falar, ou seja, outro falar. Então, eu vou ter que me valer da fala de outros para falar do que aqui me foi solicitado e foi marcado pelos marcos que vocês colocaram. Eu vou me dedicar, então, ao que fica no meio entre a letra e a natureza. Isso que fica no meio somos nós. Somos o recheio do sanduíche, digamos, entre a letra e a natureza. E nós tentamos criar
en nós mesmos, vou me permitir continuar a metáfora un pouco grosseira, né? Postulamos criar en nós mesmos, tentamos criar en nós mesmos, uma mortadela bastante mais digerível da que innatamente constituímos. Ou seja, uma mistura entre a letra e a natureza. Bem, isso que nós analistas chamamos de fantasma na posição inconsciente, essa mistura entre letra e natureza, entre organismo e palavra. Por isso, a pergunta que eu me faço acerca de nós no meio desses dois marcos, se vocês veem na minha mão, que eu tenho a mão pintada, que me esqueci de lavá-la e atendi uma criança autista na última hora e então ela ficou com a pintura dela. Em todo caso, uma obra original, vou tramitar a ver se querem para o acervo de aqui. Bom, vou me valer então, dizia, né, de outros discursos. Em particular, os discursos da história, da economia e da literatura. Nós temos vários tipos de gaúchos, embora o laçador, na entrada de nossa cidade, tente nos convencer de que há uma única versão. Mas, na verdade, nós temos várias versões de gaúchos. A começar, tomando o gaúcho na posição histórico-literária, o gaúcho pintado por Domingo Faustino Sarmiento, Facundo Quiroga, na sua obra Civilização ou Barbarie, denota essa oposição entre o habitante dos Pampas da época da colônia, que, como não tinha conchavo, ou seja, garantia de emprego, ele tinha que ser itinerante para conseguir trabalhar nos diferentes lugares onde os latifúndios em gestação estavam se instalando. Esse gaúcho, domador de cavalos, caçador de vacas, porque as vacas eram selvagens, né? Capturador de vacas, e esse que se negava a ser soldado para ir a lutar contra os índios nos fortins da fronteira interna do sul da província de Buenos Aires, esse que se negava reclamava liberdade. E o Facundo Quiroga, a pesar de ser vituperado, insultado, né, e degradado na literatura de Sarmiento, que o despreza e o considera representante da barbarie, ele representava uma tentativa ligada às montoneras de Güemes, inicialmente na Guerra de Independência, tentava constituir um fundo de desenvolvimento para o interior do país, enquanto Sarmiento sustentava a ideia de que a única saída para as províncias unidas, não tan unidas, do Rio de la Plata, né, era pactar com os ingleses a instalação das ferrovias. Instalação que se fez, por exemplo, para evacuar, se diz, ou escoar, para escoar toda a produção extractiva que caracteriza o norte e o nordeste da República Argentina. Essa extração era extração, em primeiro lugar, do quebracho, uma árvore bem parecido ao pau-brasil, muito rico em tanino, que dominasse a tecnologia do tanino no início do século XX, dominava a tecnologia do curtume dos couros
de un modo que adquirían una resistencia necesaria para fazer a transmisión mecánica das máquinas de aquella época. Os tanques, na Primeira Guerra Mundial, foran, ¿cómo se llama?, impulsados por este tipo de transmisión. Era imprescindible entón o tanino. Por iso, a primeira ferrovía que se construyó na Argentina non foi entre cidades, sino foi de El Chaco, Resistencia, y Santiago del Estero a Buenos Aires. Una ferrovía de 2.000 kilómetros, impresionante a tarefa que se tomaran, mas quien dominaba a tecnología do tanino tinha vantagens nas economías industriais e nas economías de guerra. Así aconteceu que hoje Santiago del Estero é uma provincia deserta, porque foi talada a totalidade de seu bosque de quebracho. Non sobrou unha árbore. E entón, o Lloyd británico-argentino La Forestal, así se llamaba, cuando terminó o quebracho, naquela región, y na otra región estaban los indios Com, los indios Tuquí, que eran indios belicosos, no era fácil lidar con ellos, y era o que se llamaba o embreñado, o sea, una selva impenetrable. Entonces ya no era económico para eles, y além do mais comenzaran a surgir os materiais sintéticos que sustituíran o couro. Entonces tanino deixou de ser importante. Aí, entón, La Forestal fechou. Seus 5.000 operarios tomaran a fábrica para fabricar móveis de outras madeiras. Mas como era propiedade privada, non podíase permitir iso. Os ingleses convenceran os generais argentinos que foran a La Forestal, na fronteira entre Chaco e Santiago del Estero, e eliminaran completamente os homens, mulheres e crianças de La Forestal. Quer dizer, non sobrou nenhum gaúcho, que era mistura entre os indios Com, os tehuelches da región y los indios ranqueles. Por eso no sobra. Los primeros eran los tehuelches, que se escribe T-H-U-E-L-C-H-E-S, tehuelches. Los puelches eran habitantes de Uruguay y tenían conexión con los tehuelches también, que eran los indios pampeanos. Bueno, en la región sur, los indios patagóns fueron eliminados por dos grandes familias, a familia Alcorta y a familia Menéndez Beetti, que son los grandes latifundiarios ainda en Argentina, y que son aliados de un sector do ejército que se llaman los colorados. Están los azuis, que son los sarmientinos y los pro-ingleses, y están los colorados, que son los dos grandes latifundios. Esa división nunca terminó. Eso determinó diferentes tipos de gaúchos. Los gaúchos que andaban a soltas pelo campo, y que encarnaban un cierto ideal de libertad contra o conchavo o esclavitude, ellos dieron lugar, por ejemplo, a poemas como los de Martín Fierro. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama, yo hago del trébol mi cama y me cubren las estrellas. Los campos, aquí Atahualpa contribuye, Atahualpa Yupanqui, da siguiente manera. Los campos con ser ajenos, los
los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Es un ideal de libertad, un ideal de libertad que sucumbe en el personaje cómico, en la tira de Fontana Rosa, que se llama, en las historiñas de Fontana Rosa. Estaba hablando en español? Disculpe. No me doy cuenta a esa altura. Bien. Fontana Rosa crió un personaje que se llama Inodoro Pereira. Un personaje que es muy prezado en Argentina, es un rosarino, Fontana Rosa. 5 minutos. Sí, va a alcanzar. ¿Cómo? Por suerte tengo amigos no públicos que van a aplaudir de cualquier modo. ¿Sí? Esa de fantasía de você. Bon. Fontana Rosa crió un personaje que se llama Inodoro Pereira. Claro, yo ese primero nombre indica que todo mundo caga en la cabeza de él, ¿eh? Inodoro, que sería vaso sanitario. Y él tiene un cachorriño que se llama Mendieta, que es un cachorriño viralata, vagabundo, que se otro eu, con el cual él le fala o tempo todo. Y entonces, Inodoro Pereira, que tiene una esposa que se llama Eulogia, y que es una india gorda, enorme, llena de piollos por otro lado, segundo él, y él piensa que su mujer esté llena de piollos es un homenaje en que ella le hace, porque no fin das contas a comisión que después se le sente vende ella. Entonces él reconoce a origen da seducción los piollos de Dona Eulogia. Y a Dona Eulogia ten piollos y él vive en la miseria porque es o resultante o resto de ese mito do gaúcho libre. Cuando llegaran los gringos, así se llaman en Argentina a los italianos, a los alemanes, a los inmigrantes, a los españoles, que llegaran con las dos grandes guerras y con la grande crisis de los años 30, ellos tomaran como propio, o los gringos tomaran como propio, o mito dos gaúchos libres. Y muchos se colaran a dos grandes imágenes. Una a de Facundo Quiroga como o gaúcho libertario do interior, y otros se colaran a imagen de Martín Fierro, aquel que se negaba a luchar contra los indios y se negaba ao conchavo, se negaba ao emprego. Esos fueran los que fundaran a fundación a Sociedade Anarquista. La sociedad anarquista constituida por genoveses tomó como símbolo Martín Fierro de José Hernández. Se recitaba en las reuniones poemas de José Hernández. Quebracho, un grande político que fue sobreviviente de la masacre do ano 24 de la Forestal, que crió o que se llamó en Argentina o Partido dos Trabajadores, también allí houve só que no prosperó como de aquí, más Quebracho, que era un sobreviviente extremadamente respetado en el ambiente político de izquierda argentina, él levaba siempre embaixo do brazo o Martín Fierro. Y un Martín Fierro ilustrado por un grande pintor argentino, ahora no me lembro el nombre,
o que pinta cavalos. Bom, depois eu vou me lembrar. Não. Depois me lembro. Obrigado. Castagnino, Juan Carlos Castagnino. Alguém com quem eu estudei pintura também. Então, alguém muito prezado por mim. Bem, o que estou tentando é traçar as razões pelas quais homem de a cavalo, vestido com bombachas, que não sabem qual foi a origem das bombachas. Resulta que Inglaterra estava iniciando a guerra da Guiné, por dominar a Guiné e colonizarla. E então, eles, na Guiné, fazia muito frio, então seus soldados precisavam de um abrigo para as pernas. Então mandaram fazer uma pantalona bem ampla para colocar em cima dos calções do exército. Isso é a bombacha. Só que, quando terminaram de fazer as 50.000 pantalonas que precisavam para o front, a guerra da Guiné terminou, porque durou somente 30 dias e eles pensavam que ia durar vários anos. Então se retiraram as tropas e não tinham o que fazer com essas pantalonas. Então os ingleses as botaram num barco, e as levaram a Paraguai, Río Paraná adentro, e começaram a venderlas. E assim as compraram os gaúchos e los gauchos, porque era uma peça de abrigo e muito prática, e além do mais baratíssima, porque estava de liquidação. A guerra da Guiné tinha terminado. Ou seja, que faz com que um ícone se constitua a cavalo, por sendo portador de um mito de liberdade, que atravessa os campos de um galopito, embora sejam alheios, que não precisa de guarida porque dorme o sereno. Como é que se constitui este mito? E além do mais, com bombachas inglesas. É de não acreditar. Como é que se transforma no nosso mito do homem livre? Que opressão não vivemos na modernidade que nos leva a idealizar um personagem que, na verdade, em termos de proporções de população, quase nem existe. Em Porto Alegre, a gente não vê um gaúcho de modo nenhum. E no interior da Argentina, nas metrópoles, certamente não. Nas urbes, para nada. E tem que andar muito na Argentina para encontrar um gaúcho de chambergo, de lenço no pescoço, que também é colorado ou azul, respondendo às tradições da gestação da nacionalidade argentina, que é um mosaico de fragmentações entre a imigração que encontra e busca, claro que busca encontra, um ponto de amarração num ícone, num fetiche que levante e suporte os ideais de ser alheio a qualquer fortuna e, ao mesmo tempo, livre de qualquer conchavo. Bom, é isso que tinha para lhes dizer.